Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o professor Thiago Bicalho Ferreira e neste canal discutimos assuntos relacionados à educação, gestão, tecnologia e teologia. No vídeo de hoje introduziremos o assunto de uma disciplina, a disciplina de análise e projeto de sistemas, do IFNMG Campus Teófilo Otoni. Estarei utilizando como base para as videoaulas a seguir um material disponibilizado pelo professor Jacques Chauvet, da Universidade Federal de Campina Grande. Espero que você acompanhe essa sequência de vídeos e aprenda sobre essa disciplina. E aí pessoal, então vamos lá iniciar nossa aula aí, né? Nossa aula introdutória de análise de projetos e sistemas. Sou o professor Thiago Bicalho Ferreira e vamos lá então. Vamos contextualizar um pouquinho nesta aula para a gente entender como se dará essa disciplina, beleza? Então vamos lá. Primeiro o que a gente vai apresentar aqui, pessoal, é os objetivos. O que a gente vai fazer então? Nessa aula nós vamos comparar e contrastar análise e projeto. Definir análise e projeto orientado a objeto. E o que a gente vai fazer nessa disciplina, né? O que nós vamos fazer? Primeiro, pessoal, é importante ressaltar, né, que apenas saber uma linguagem de programação orientada a objeto não é suficiente para que você crie sistemas OO. Você tem que saber análise e projeto orientado a objeto. Isto é, análise e projeto usando uma perspectiva de objetos. Ok? Então, nós usaremos um estudo de caso para concretizar a discussão. Usaremos também, né, a linguagem UML para criar modelos de análise e de projeto. Aí você pode estar se perguntando, modelos, criar modelos. Nós teremos uma aula para tratar desse assunto. Nós vamos falar de forma mais interessante a respeito disso. Mas entenda brevemente que um modelo ele é uma representação abstrata dos aspectos essenciais de um sistema. E aí você pode estar se perguntando, mas o que é essencial? E aí a resposta é a seguinte, essencial, pessoal, vai depender do momento da modelagem, beleza? Para um determinado momento, algo é essencial para aquele momento, mas para outro não é tão essencial assim, não é tão relevante, beleza? Entenda também que a UML, ela usa uma representação principalmente gráfica para representar esses modelos. Ela usa esse tipo de representação. A UML ela é popular hoje em dia e muito utilizada aí para se modelar sistemas, beleza? Usaremos também de forma bem assim tímida, vou dizer assim, porque não é o foco dessa disciplina, mas usaremos de forma bem tímida esses design patterns, que são os padrões de projeto aqui, para que a gente possa mostrar soluções abstratas para problemas que surgem aí frequentemente durante o projeto de sistemas orientado a objeto. Os design patterns, esses padrões, eles tratam aí, pessoal, principalmente primeiro, de como atribuir uma responsabilidade a objetos, que é uma das atividades difíceis, né? Então, ele vai tratar justamente disso. Ele vai também tratar de como separar o que muda do que é constante numa determinada situação. Isso aí com o objetivo de ganhar a flexibilidade, ok? Então é para ganhar essa flexibilidade, evitando o que nós chamamos aí de um efeito gelatina. Beleza, pessoal? A gente vai discutir isso mais à frente. Por enquanto, só entenda que nós vamos tratar desses assuntos aí. Explicaremos, né, um processo
explicaremos e seguiremos um processo de desenvolvimento que mostra claramente quais são as etapas a seguir para produzir software de qualidade. Então, é um ponto também interessante aí, né? E veremos também quais artefatos devem ser produzidos nas várias fases e etapas, deixa eu subir aqui, do processo. Ok? Então isso aí é o que a gente vai trabalhar ao longo dessa disciplina. Vamos lá. Pessoal, aí você pode estar se perguntando, pessoal, o que é análise e o que é o projeto? Nós temos aí algumas diferenças entre análise e projeto, né? E tem mais do que uma definição empregada para isso, beleza? Então nós vamos aí pegar essa primeira alternativa para entender o que vem a ser a análise e o que vem a ser o projeto. Então vamos lá entender essa primeira alternativa aí, ó. A análise, ela modela o problema e consiste das atividades necessárias para entender o domínio do problema, ou seja, o que deve ser feito. Ela é uma atividade de investigação. Na primeira alternativa, então, nós temos isso. E o projeto, ele vai modelar a solução, consiste das atividades de criação, envolvendo aí, ó, como pode ser feito. Beleza? Aqui, então, nós temos aí um exemplo, né, mostrando que a análise, bem dividida aqui, né, com o projeto. Aqui na parte da análise, da análise, nós temos aí a modelagem do problema, entender, e na parte do projeto nós temos essa ideia da modelagem da solução, de criar. Essa é a primeira alternativa. A segunda alternativa, pessoal, ela traz aí, né, que a análise, a análise consiste de todas as atividades feitas com ou para o conhecimento do cliente. A informação produzida é aquela que o cliente deve discutir e aprovar. E o projeto, ele inclui as atividades que resultam em informação que interessa apenas ao programador. Beleza? Então nós temos essas duas definições. Com essa definição, a análise, né, nós entendemos que a análise ela invade um pouco o lado da solução, pois o cliente deve discutir alguns tipos de interações que ocorrerão na interface do usuário e etc. Por exemplo, né, então ele vai envolver-se mais ali com a parte de projeto, e aí, exemplo aqui, nós temos a interface do usuário. Ele vai ter que invadir aquele espaço para entender como isso vai acontecer, apesar de ser parte do projeto. Então a análise ela é igual a informação importante para o cliente discutir e aprovar. E o projeto, informação importante para o programador apenas. Então aqui nós temos aqui uma invasão aqui, ó, do cliente, né, da análise, na realidade, desculpem, dentro da parte do projeto. Beleza? Então é isso aí, é a análise do projeto. Nós então, nós vamos adotar essa segunda alternativa. Por quê? Observe que não existe uma definição binária que isole análise de projeto, certo? Então nós vamos adotar essa segunda alternativa, porque nós queremos associar as palavras análise e projeto aos artefatos, que é uma outra palavra que tu está apresentando aqui agora, né? A gente vai ver, vamos ter uma aula falando aí sobre os artefatos, que serão entregues nos finais aí de cada fase, beleza? Então aí é importante entender que um modelo de análise ele deve ser aprovado pelo cliente e pode incluir alguma pequena discussão da solução, principalmente no que diz respeito à interface com o usuário. Então ele vai entrar agora e vai fazer essa pequena discussão aí e vai colocar ali algumas informações importantes, beleza? Apesar do nome da disciplina, né, nós também vamos também teremos aí, né, ver também as fases de requisito,
implementação e teste. A obtenção de requisitos é frequentemente incluída na fase de análise. Análise de requisitos. Também trataremos isso aí em algumas aulas. Existem técnicas aí para trabalhar com os requisitos, né? Então, por exemplo, nós temos aqui a análise, né, investigação do problema, projeto trazendo uma solução lógica e uma construção aqui envolvendo o código. Beleza, pessoal? Mas afinal de contas, o que é análise e projetos orientado a objeto? Nós vamos discutir, eu vou disponibilizar para vocês aí depois um conjunto de aulas, porque nós não temos só a parte de orientação a objeto dentro dessa disciplina, mas é a parte que a gente mais foca, tá? Porque nós vamos trabalhar ela aqui, mas temos a estruturada, temos a essencial. A disciplina ela trabalha isso aí, nós vamos ver isso aí mais à frente também. Mas o nosso foco nessa disciplina, volto a dizer, é análise e projeto orientado a objeto, ok? Nós vamos focar mais nessa parte aí, nós vamos entender a outra, mas vamos focar mais na análise e projeto orientado a objeto. E eu vou explicar as vantagens disso para vocês aí ao longo da disciplina. Bom, a perspectiva empregada é de objetos, coisas, conceitos ou entidades. Durante a análise, a ênfase está em achar e descrever objetos ou conceitos no domínio do problema. Durante o projeto orientado a objetos, a ênfase ela está em achar objetos lógicos de software que poderão ser eventualmente implementados usando uma linguagem de programação orientada a objeto. Então, pessoal, por exemplo, né, num sistema de informação, para uma biblioteca, nós temos aqui um exemplo aqui, né, um sistema de informação para uma biblioteca. Alguns dos conceitos são: livro, é um conceito, beleza? Biblioteca, outro conceito. Usuário, outro conceito. Então, tais aí, eles são representados como objeto, podendo ter atributos e responsabilidade. Certo? Então, o conceito de domínio, então você tem livro, biblioteca, usuário, que podem ser representados por objetos aí. Durante a construção, programação, os objetos do projeto são implementados e testados. É importante aí ter essa ideia, né? Então vamos analisar esse exemplo com mais calma aqui. Então nós temos aqui um livro, ele representado aqui através de uma classe, uma representação ML. Isso aqui é a parte do código. Então, conteúdo do domínio, representação dos conceitos na análise. Então você tem um livro representado numa classe. Representação numa linguagem de programação orientada a objeto. E aí aqui, por exemplo, nós temos aqui uma classe escrita desta forma. Beleza? Então são conceitos importantes aí que a gente vai desenvolvendo ao longo da disciplina. Como eu disse a vocês, existem aí outras formas de trabalhar com análise, né? Você tem a estruturada, você pode trabalhar com análise essencial. Então nós vamos ver uma pequena diferença aí entre essa estruturada ou orientada à função, beleza? Com a APO, ok? A gente vai ter uma pequena noção aí. Como ambas as técnicas, usa-se a decomposição, chamado de modularização em APOF, para lidar com a complexidade. Primeiro ponto. O que é essa APOF, né? Também chamada de análise e projeto estruturada. Análise e projeto orientados aí a funções. Beleza? Também chamada de análise e projeto estruturado. A decomposição é por função ou por processo. Então aqui nós temos um exemplo bem interessante aqui. Então nós temos aqui um sistema de informação de biblioteca. Observe que aqui a gente tem os conceitos. Quando eu estou tratando aí da análise e projeto orientado a objeto, nós temos conceito. Nós
temos catálogo, nós temos bibliotecário, nós temos livro, biblioteca, que são objetos ali que vão virar classes, que são classes na forma de trabalhar com essa linguagem. Aqui, a gente, na análise de projeto estruturada, nós temos aí a decomposição em função. É mais voltada para a questão da função. Quais são as funções que são desenvolvidas dentro do sistema? Por exemplo, eu tenho o sistema biblioteca, eu tenho aí que analisar, tem uma função de cadastrar empréstimos, tem uma função de adicionar recursos, temos a função de informar as multas. Então existe uma pequena diferença na forma de lidar com linguagens orientadas a objeto, com análise e projeto orientado a objeto e com análise e projeto orientados aí à função estruturada. Beleza? Então esses pontos eles são interessantes aí. E o que a gente tem mais? Quais são as vantagens aí de utilizar, né, a orientação ao objeto? Primeiro é o seguinte, pessoal. As abstrações podem corresponder às coisas do domínio do problema. Ou seja, um nível é mais natural, é mais fácil comunicar-se com o usuário ou domain expert da linguagem dele. Os mesmos objetos existem em todas as fases e uma notação única. Objeto, ela facilita, portanto, a integração entre as fases de desenvolvimento, passar de uma fase para outra. O que a gente entende com isso? Entende-se que fases posteriores elas vão adicionando novos objetos, mas os objetos do domínio do problema eles vão permanecer estáveis, né? Eles permanecem estáveis. Isso ajuda, pessoal, no rastreamento de decisões do projeto e implementação. Isso aí é interessante também quando a gente está trabalhando com a orientação objeto, ok? É mais fácil entender o domínio do problema quando esta é quebrado em pedaços, gerenciamento da complexidade através da modularização. Isso é fato. O mesmo pode ser dito do domínio do computador, projetando o programa com objetos. Ok? A abstração, ela controla a complexidade, escondendo algo através da separação da interface e da implementação. Ponto para a orientação a objeto. A encapsulação facilita as mudanças através do isolamento. A hierarquia, que a gente ganha com a orientação a objeto, grafo de herança, permite uma melhor reutilização. É um ponto também. A hierarquia promove a flexibilidade de fazer mudanças de forma localizada. Isso é muito legal porque quando você trabalha com objetos, você vai ter aquela ideia de objeto filho e objeto pai. Então você pode ter configurações parecidas dentro de uma mesma classe, mas quando você traz aí essa ideia de herança, você pode ir aperfeiçoando outras classes, outros objetos ali, né, que vão ganhando características a mais para tratar do assunto de forma diferente. Beleza? Então isso é bacana também. E como exemplo disso aí, né, a gente pode citar os novos trechos de programas. Eles vão usar, né, uma subclasse nova e o código antigo continua usando a superclasse e não toma conhecimento das mudanças. Isso é muito bacana porque quando você trabalha com herança, você dá características, traz características para a classe filho e a classe pai, ela vai continuar trabalhando da mesma forma, ela vai continuar lidando da mesma forma ali com os problemas que ela já resolve. E a classe filho, ela vai resolver esses problemas que a classe pai resolve e alguns outros. É mais ou menos nesse sentido, tá? Quando a gente for mexer diretamente na questão do diagrama de classe, nós vamos, de fato, discutir esse assunto mais a fundo. Existem aí também algumas coisas que a gente pode, lembrando aqui, né? Há problemas de acoplamento com herança que nós veremos aí em seguida também. É claro que existe um problema desse acoplamento aí.
A reutilização, por último aqui, né? A reutilização de pedaços é mais difícil usando paradigmas anteriores. Modularização. Espera aí, deixa eu sair esse programinha aqui. Via funções, né? Modularização via funções, porque não posso usar coisas pré-existentes tão facilmente. Então a orientação a objeto, ela te dá isso. Ela traz esse ganho aí para você, né? Então com os objetos você pode dizer assim: me dê daqueles me dê 2 daqueles objetos ali, né? Porque objetos têm estado. Isso é bacana. Eu não posso fazer isso com funções porque elas não encapsulam estado. Ela não tem estado. Ok? E aí, por isso, é até interessante também entender os diagramas da OML no trabalho que vai sendo desenvolvido. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso. Na próxima aula nós trataremos aí da análise estruturada, análise essencial, análise orientada a objetos. Grande abraço, espero que você tenha gostado da aula e valeu!